Boa noite. Boa noite. Meu nome é Flávia, eu sou professora de História do colégio, então o pessoal da faculdade não me conhece. E o que eu vou apresentar para vocês hoje foi um trabalho feito de uma experiência em alguns arquivos históricos. Bom, já começa com a problematização da história, porque eu sei que, como vocês são alunos da faculdade, boa parte de vocês, como os meus alunos no colégio, odeiam história, porque acham que é só texto, aquela chatice e tudo. Bom, eu já adianto para vocês que as minhas aulas são meio stand-up, né? Eu brinco com os meus alunos que eu tenho transtorno bipolar. Eu sou Flávia e às vezes a tia Maricota baixa em mim, aquela tia Maricota lá do fundo de para te explicar aquelas coisas que você não consegue entender. Hoje é uma aula em que eu vou falar de algumas coisas que você não consegue entender, tentando ligar com o que os professores discutiram anteriormente, que é a questão da identidade. O meu título, né? Volta lá, faz favor. Obrigada. O meu título, Nacionalismos em Construção. As relações diplomáticas e militares do Brasil com o Egito. A história das forças brasileiras em Suez, no canal de Suez, lá no Egito, e na faixa de Gaza, Palestina, de onde a gente só recebe aquelas notícias de morte, desgraceira, aquelas coisas horríveis, né? Então, é isso que eu vou problematizar com vocês. Vamos lá, por favor. O presente estudo analisou a participação brasileira em operações de paz das Nações Unidas, a ONU, né? Além das políticas de relações internacionais entre o Brasil, o Egito e o Oriente Médio. Onde é que começa aqui o meu problema? Uma pergunta que eu faço para os meus alunos no primeiro dia de aula é: o que é ser brasileiro? Eu peço para eles falarem comigo. Eles vão falando, eu vou pondo tudo na lousa. Eles falam bunda, futebol, cerveja. Ser brasileiro é não desistir nunca. Isso. Aí eles falam, brasileiro é ser guerreiro. Eu falo, ótimo, primeiro, são todos alcoólatras. Muito bom. Vou colocando na lousa. E normalmente ninguém me fala o que eles estão fazendo naquele momento. Estudar. É batata. Todos os anos acontece isso. Enfim, por que eu estou discutindo com vocês? Por que o Brasil, então, envolvido com o mundo árabe? Porque o Brasil não está tomando conta de seus próprios problemas, que não resolve, mas está tentando ajudar a resolver os problemas de outros povos. Veja, estamos falando de um período que é a partir de 1950, em que nós estamos tentando existir enquanto Estado-nação. E o que é isso? Ter uma identidade. O que é ser brasileiro? É uma pergunta que, se eu fizer aqui, como eu faço na sala de aula, você vai ter dificuldade de dizer. Porque você, em algum momento da sua vida, já ouviu alguém falar: o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é folgado, o brasileiro, sujeito indeterminado. E você é o quê? Austríaco? Descendente asiático. Mas você nasceu no Brasil? É brasileiro. Bom, qual é a sua identidade? Essa é a dificuldade. Então, por que resolver problemas dos outros se a gente não resolve as nossas próprias mazelas? Por que o mundo árabe, então, pessoal? A gente tem uma coisa bastante importante, que é a Segunda Guerra Mundial, que vocês já estudaram em algum momento da vida de vocês, que tem uma grande consequência, que é a chamada Guerra Fria. Por que esse nome de Guerra Fria, crianças? Óbvio, em nenhum momento da Guerra Fria houve um tiro sequer disparado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Aí alguém pode falar, mas e a Guerra do Vietnã? Ótimo. A Guerra do Vietnã foi uma guerra em que os Estados Unidos participou, mas foi contra a União Soviética? Não. Por isso, Guerra Fria. Nunca nenhum tiro foi disparado dos Estados Unidos contra a União Soviética ou vice-versa. Quando você estuda lá na escola, a tia Maricota fala para você: olha, lá na Guerra Fria, está todo mundo preocupado em dominar o mundo. O negócio meio pique sério. Ok, é verdade. Mas e o resto do mundo? É isso que eu estudo. E o resto do mundo? O que estava fazendo naquele momento? Aí a gente fala da chamada Conferência de Bandung, que é muito pouco estudada, mas é o momento em que esses países, que não os Estados Unidos e nem a União Soviética, estão tentando construir a sua identidade nacional. Daí eles criam o termo terceiro mundo. O primeiro mundo são os capitalistas, desenvolvidos, consumidores, consumistas. O segundo mundo, os comunistas, que os nossos avós conheciam como aqueles que comiam criancinhas assadas com batata. E o terceiro mundo, quem são esses caras? Nós. O mundo árabe e boa parte da África. Onde é que essas pessoas estão? Onde é que esses países estão? O que a gente busca entender? Que o envio das tropas brasileiras para o conflito do Canal de Suez é bastante importante para essa construção de identidade brasileira. Você já se perguntou que o exército brasileiro, ele não é um exército combativo?
o nosso exército ele é preparado para missões de paz? Nesse trabalho, nessa pesquisa, eu entrevistei vários soldados que foram para a Palestina, que foram para a faixa de Gaza, que foram para Israel. E eles disseram o seguinte: a maior dificuldade que eles tinham era de entender por que eles aprendiam no exército brasileiro a usar um rifle ou usar um fuzil, e lá eles tinham que salvar vidas. O exército brasileiro ele não é combativo, ele não vai para guerras, ele vai enviar missões de paz. E esta é a primeira missão de paz da história da ONU. E o Brasil é o grande líder dessa missão de paz. É o primeiro país do mundo que se lança a tentar ajudar dois povos que estão se matando. Você estudou isso na escola? Não, né? Por que será? Vamos tentar responder essa pergunta. Pode passar, por favor. Quais foram os materiais e os métodos utilizados nessa pesquisa? Os materiais analisados foram documentos de diversos suportes, fotografia, entrevistas, documentos trocados por diplomatas brasileiros, diplomatas israelenses e diplomatas de vários países árabes, tudo bem? Consultados nos seguintes arquivos: o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, que fica aqui em São Paulo, o Arquivo Histórico do Exército, lá no Rio de Janeiro, no antigo Ministério da Guerra, ali na Central do Brasil, e o Arquivo Histórico do Itamaraty, em Brasília e no Rio de Janeiro. E aí tem uma coisa interessante, né, em relação a isso, para pontuar, em relação aos métodos. Os métodos não foram os mais ortodoxos, não. Todo mundo deve saber que é uma coisa meio difícil mexer com um arquivo de militar, porque é uma história relativamente recente e tem muita gente viva, então precisa se esconder algumas coisas. Vou pontuar para vocês só um dos apuros que eu passei. O general quis me conhecer. Foi lá ver o que eu estava fazendo. E aí tinha uma caixa desses arquivos que era proibida do consumo, para consulta. O chefe do arquivo, que era um historiador, meu colega de profissão, disse o seguinte para mim: se esconda embaixo de uma mesa. Quando o general for almoçar, eu deixo você usar os arquivos. Eu tive que me esconder embaixo de uma mesa no arquivo para poder usar as caixas. Para o general não ver que eu estava lá frequentando e consultando esses documentos. Vocês têm uma ideia, assim, o trabalho do historiador não é tão chato quanto vocês pensam, é muito divertido. Às vezes você passa por alguns momentos como esse, mas foi bem legal. A metodologia, então, foi analisar o que podia ser analisado, porque muita gente ainda está viva, então não dá para falar muita coisa, porque aí você corre o grande risco de ser processado. Então, vamos trabalhar apenas com o fato. Pode passar, por favor? Não, obrigada. Os objetivos. Quais são os objetivos desse trabalho, né? A participação brasileira nessa primeira força de emergência, né, de salvar as pessoas lá no Oriente Médio, é a primeira das Nações Unidas, e ela não se constitui um objeto de estudo acadêmico, como eu perguntei para vocês. É o primeiro país na história da ONU que organiza uma missão de paz. Por que é que a gente não estuda? Por que é que não aparece nos livros didáticos? Por que é que a gente não fala disso na escola? Por que é que não entra como história de heróis do Brasil? Fica a pergunta. Analisar o porquê de o Brasil aceitar a imigração de grande parte da população judaica do Egito para o solo brasileiro. Esse foi um tema que me causou uma certa curiosidade. Eu percebi que os judeus, a população judia que vivia no Egito nesse período, foi expulsa, porque eles estão num conflito contra Israel. Só para fazer um panorama mais amplo, o que é essa crise do Canal de Suez? É simplesmente o canal por onde passam os maiores navios petroleiros do mundo. E os árabes controlam o canal. O que Israel faz? Bombardeio. Insistentemente, várias vezes por dia. Os judeus que vivem lá, como cidadãos israelenses, mas vivem no Egito, são expulsos. E o único lugar do mundo, além de Israel, que recebe esses imigrantes é o Brasil. Por quê? Vamos lembrar? O governo Juscelino, em 1956... não tem mão de obra qualificada no Brasil. Vocês estão se preparando para trabalhar, principalmente na área de tecnologia. Nessa época, não tem. Empresas, por exemplo, como a Bosch, empresas como o Citibank estão vindo para o Brasil e não tem mão de obra qualificada. Vai receber quem para trabalhar? Esses judeus, que falam inglês, francês, Yiddish, alemão e estão aprendendo português. No Brasil, você não tem mão de obra para isso. Pode passar. Outro
objetivo é entender como o Brasil e os países árabes, também considerados de terceiro mundo, por que terceiro mundo? Tentando construir uma terceira alternativa que não seja nem o capitalismo nem o comunismo da União Soviética. Entender então como o Brasil e esses países constroem alternativas para alcançar uma independência política e econômica na defesa do Estado-nação. Gente, o que eu pretendo que vocês entendam é o seguinte: isso você enxerga no atual governo presidencial, no governo federal. Ter uma economia independente significa também ter uma política independente. Porque se você não tem uma economia independente, os Estados Unidos invadem. Eu acho que isso já é claro para vocês. Invade de diversas formas. Ou ele invade ideologicamente, tentando colocar através de regras do FMI como é que você deve organizar a sua economia, ou então ele simplesmente vem aqui e cuida das coisas. Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Pode passar, por favor? Os resultados dessa pesquisa. Preocupação com a defesa do Estado-nação como uma forma de independência política, que é isso que esses países estão tentando fazer, criar uma identidade. Eu não sei se vocês sabem, essa paixão que vocês têm por futebol, eu estou citando vocês porque quando apagou a luz, e aí teve a coisa de não tocar o hino nacional, alguém gritou que ouve sempre no clássico do domingo. Não sei se vocês lembram disso também. Sempre ouve o clássico. Evidentemente que sim. Presta atenção numa coisa. O que você está tentando fazer? O que esses governos estão tentando fazer? Colocar o futebol como um símbolo de coesão e de identidade nacional. Porque a gente não consegue encontrar outras coisas. Estamos num momento de formação. O futebol vira um grande símbolo de identidade nacional. Ele é construído. Brasil e Egito pautavam a busca pela independência política e econômica no fortalecimento da ideia de Estado-nação. Sempre lutando. Ter independência econômica significa que também não vamos ter interferência política de nenhum outro país. No Brasil, a busca de uma alternativa fora das propostas dos Estados Unidos permitiu o desencadeamento de regimes autoritários como a ditadura militar. Porque pense o seguinte, os Estados Unidos, dentro do mesmo continente, estamos falando da América, ao perceber que o Brasil está tentando construir uma alternativa que não seja a mesma dos Estados Unidos, vai vigiar o que estamos fazendo. Como? Estimulando a ditadura militar. Pode passar, por favor? E no mundo árabe, qual é a consequência que a gente percebe até hoje, 3 de outubro de 2012? No mundo árabe, persistem as lutas para alcançar a independência política e econômica. A partir de 2010, final de 2010, ocorre o que aqui no Brasil a gente chama de Primavera Árabe, que vocês devem ver aí todos os dias, inclusive hoje o atentado que aconteceu entre Turquia e Síria com a morte de 5 pessoas. Detalhe, 4 delas eram crianças. A Primavera Árabe, iniciada lá na Tunísia com a morte de um jovem desempregado que ateou fogo ao próprio corpo como forma de protesto contra o governo, que também era ditatorial. Além disso, persiste a dominação de grandes potências, como é o caso da Síria. Por que a ONU não interfere no conflito da Síria que está acontecendo agora? Porque a União Soviética é porque a Rússia é o maior parceiro econômico da Síria. Por que será então que a ONU não vai lá interferir? Porque nós estamos falando simplesmente de uma das regiões onde tem as maiores jazidas de petróleo do mundo. Bom, o meu objetivo era mostrar para vocês que estamos tentando discutir a formação de uma identidade nacional e essa pesquisa produzida dentro da Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade Federal de São Paulo, ela foi premiada pelo governo federal junto com o CNPq, que é um órgão de pesquisa do governo federal, em 2010, em primeiro lugar na categoria de humanas, com a condição de ser uma pesquisa inovadora, porque não se estuda isso no Brasil. Temos um grande, importantíssimo fato da história nacional que a gente simplesmente ignora. Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.